Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de física, tá? Meu nome, professor John Maciel. Hoje nós vamos falar de um item que é muito palpável para nós, porque a gente pode relacionar com o cotidiano, tá? Que item é esse, John? Esse item é conhecido como termologia. Vamos ao pé da letra, né? John, eu quero entender esse assunto, eu sei que esse assunto pode ser importante para mim no vestibular, o que você pode me dizer sobre ele? Vamos lá. Termologia. Termologia, o nome já está dizendo, né? Termologia, estudo de quem? Da temperatura. Então aqui nesse item nós vamos estudar e aprender o que significa a temperatura e o que ela pode causar. Então, nada mais, nada menos, né? Bora estudar ela. John, temperatura, né? Cara, a gente pode falar de muita coisa interessante sobre isso. Primeiramente, né? Imagine que você saiu meio-dia, tá de boas, né? Meio-dia, pai, tal, passeando pela rua, o sol escaldante. Tu chega na tua casa, aí tu fala pra tua mãe, trisca aqui no meu pescoço porque eu acho que eu tô com febre. Poxa, olha, tua mãe vai ficar desesperada, né? O meu filho e tal, não sei o quê. Aí ela trisca, realmente, meu filho, você tá com febre. Primeira pergunta que a gente acaba se enganando. A nossa mão, ela consegue detectar a temperatura? Deixa eu ver. John, a minha mãe, ela consegue, né? Minha mãe é desguiada e tal, ela consegue. Ela trisca em mim, ela sabe que eu tô com febre. Mas será que isso é verdade? Será que você consegue detectar temperatura usando a tua mão? Errado, beleza? Por quê, John? A tua mão, ela não é um termômetro, então ela não consegue detectar temperatura. John, então a minha mão detecta o quê? Sensação térmica. Primeiro item interessante, a diferença entre temperatura e sensação térmica. Temperatura, vamos lá no conceito. O que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, né? As moléculas estão agitadas e tal. Quanto maior a agitação delas, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Medida de agitação de moléculas. Então, se é medida, ela precisa de um aparelho. Que aparelho é esse? Termômetro. Primeiro conceito. Temperatura é a medida de agitação das moléculas. Quando as moléculas estiverem pouco agitadas, temperatura menor. Quando elas estiverem muito agitadas, né, temperatura maior. Então ela mede isso, beleza? E John, o que é sensação térmica? A sensação térmica, o nome já está dizendo, é uma sensação que você vai sentir quando ao tocar o objeto. Tocar o objeto? Por exemplo, quando a tua mãe triscou no teu pescoço, ela não sentiu que você estava quente? Uma sensação térmica, não uma medida, tá? Então fique bem claro nesses dois conceitos clássicos, que eles são muito importantes para a nossa prova, beleza? Outro item. John, falou de temperatura. Vamos falar desses dois tipos de animais aqui. Os animais homeotérmicos e os animais pensilotérmicos. Primeiro, John, esse nome é estranho, né? Miou pra mim porque eu não tenho como saber o que é isso, né? Então bora lá. Animais homeotérmicos. Os animais homeotérmicos são aqueles onde a temperatura ela é constante. Por exemplo, nós, né? Ser humano. Como assim? Tu tá dizendo que a nossa temperatura não varia? Calma lá, tá? A nossa temperatura ela é fixa, ela equivale a aproximadamente 36,7 graus Celsius, tá? Por isso que tem, John, mas a minha é 37, varia de corpo para corpo, tá? Mas em média é 36,7 a temperatura fixa do ser humano, tudo bem? Se tu é um animal homeotérmico, essa tua temperatura ela não varia, ela não muda. John, não muda? Mas calma lá. Danger, né? Danger aqui, John, danger, vai colocar de vermelho. Danger. O que significa danger? Perigo em inglês. Existem dois casos específicos onde a nossa temperatura ela muda. Mas é sempre? Não, são dois casos específicos. São exceções. Primeiro, febre.
Febre, quando tem um micro-organismo dentro do teu corpo, que o teu corpo faz? Ele aumenta a temperatura, né? Fazendo com que esse micro-organismo leve o farelo. Leva o farelo, pô. Aumentou a temperatura, esse micro-organismo ele leva o farelo. Por isso que quando, por exemplo, você está com febre, o teu corpo fica debilitado. Porque o teu corpo, quando ele aumenta a temperatura, ele não mata só o que está lá dentro, por exemplo, o micro-organismo. Ele mata também você. John, quer dizer que o meu corpo, ele quer fazer dead comigo? Morte? Calma. Ele faz isso porque ele está sentindo que tem algo estranho. Mas ele fica debilitado, tá? Então, primeira exceção, febre, tá? É sempre que ocorre isso? Não. Segunda exceção, hipotermia. Imagina que você vai para um local, né? John, qual local? Um local muito frio. Porém, você vai passar suas férias, né, pro interior aí. Por questão de ética, eu não vou dizer onde é, mas vocês sabem onde é, tá? Então, nesse interior, por exemplo, em período de julho, aqui próximo, em período de julho, ele neva. Neva. Dá pra fazer boneco de neve, dá pra fazer um anjinho de neve, fazer tudo. John, é verdade? Vai lá, período de julho, de 1 a 6. Vai lá, mano, neva. E, por exemplo, vamos supor que você está passeando nesse interior aí, de repente, tu tá andando, tá muito frio mesmo, muito frio, né? Tu faz a paradinha lá para aquecer o teu corpo, mas não é o suficiente. Aí, de repente, tu vai andando assim, opa, meu dedo, né? Quando acontece o fenômeno chamado de hipotermia, uma das coisas que ele pode ocasionar no nosso corpo, o que é? Ele pode fazer com que o nosso corpo deixe de ter movimentos, fazendo com que pedaços dele acabam necrosando. Por isso que esse pessoal que faz as escaladas e tal, às vezes eles voltam sem membros. Sem membros, é doido. Eu não vou mais então. Mas calma, mano, calma que tu vai se aquecer no máximo possível, beleza? Então, 2 itens onde a temperatura ela varia nos corpos de animais homeotérmicos, né? Febre, beleza? Que ela aumenta a temperatura, é do teu corpo. Hipotermia, que é o que o ambiente faz com que a tua temperatura diminua ao máximo, beleza? É sempre isso. John, isso é forever? Não. Isso aí são exceções, são de vez em quando que acontece, tá? Ok? Animais psilotérmicos, então. Os animais psilotérmicos são aqueles que a temperatura muda com o meio. Imagina que eu estou aqui nesse ambiente, beleza, minha temperatura é 36,7, né? Estou aqui e tal. Se eu fosse um animal psilotérmico, se esse ambiente tivesse 17 graus, cheguei aqui, vou mudar para 17, né? Eu sempre conto isso, principalmente quando eu falo das garotas, das meninas. As meninas que têm, por exemplo, uma amiga falsa, né? Essa amiga é uma falsa. Qual é o apelido que você dá para ela? De cobra. Então, olha esse exemplo clássico. Quando você chegar para essa sua amiga e tiver um ambiente muito frio, você vai triscar nela, ela tá fria. Por quê, John? Quem são os animais psilotérmicos que mudam a temperatura de acordo com o meio? São os répteis, cobras, jacarés, alligators. Então todos esses são tipos de animais, por exemplo, que são conhecidos como psilotérmicos. Recapitulando, animais homeotérmicos, temperatura não muda, temperatura constante. Nós, beleza? Exceções, hipotermia e febre. Animais psilotérmicos são aqueles onde você chega no ambiente, a temperatura muda do corpo do animal lá. Que animais são esses, John? Répteis, tá? Tudo bem? Ok? Então isso é temperatura. Próximo item de prova. Gente, já caiu bastante na nossa prova de Enem esse item conhecido como calor. John, primeiramente calor. Vamos quebrar uma ideia. Você chega num ambiente que está muito quente, tu chega logo e fala assim, né? Eu tô com calor. Como assim já? Tu tá com calor? Quando você fala que você tá com calor, você tá dando a entender que o calor tá dentro do teu corpo. E danger, perigo em inglês. Calor não tá dentro do corpo. Calor tá transitando. Porque calor é uma energia
em trânsito, tá? Tudo bem? Calor é uma energia em trânsito que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, isso espontaneamente. John? Por exemplo, vamos supor que tu tenha, tua temperatura é quanto? Vamos lembrar? 36,7, né? Chegou no ambiente onde a temperatura é 17. Opa, a minha temperatura é 36, do ambiente é 17. Então, o que vai acontecer? Eu vou perder calor para o meio. Quando eu perco calor para o meio, eu tenho a sensação de frio. Quando eu ganho calor do meio, eu tenho a sensação de calor. Entendeu? Então essa ideia de falar que eu estou com calor é errado, porque o calor está em trânsito de um corpo para o outro. Então qual é o certo, John? Olha, estou sentindo calor, estou sentindo frio, porque calor é uma sensação térmica. Se você perde calor, você sente frio. Quando você ganha calor, você sente calor. Entendeu? Então essa é a forma básica da gente entender o que é calor. Mas calor ele sempre vai existir quando você tiver diferença de temperatura. E sempre vai fluir de maior temperatura para de menor temperatura. Tudo bem? Ok? Então esse é o conceito clássico de calor. Tá? Próximo, equilíbrio térmico. O nome já está dizendo, algo vai estar em equilíbrio. Quem é esse algo que vai estar em equilíbrio? A temperatura. John, eu sou Jason e tu sabe que essa parada mesmo tá dizendo lá, mas tu sabe que eu sou Jason, né? Então me explica um pouquinho mais calmo. O que é equilíbrio térmico? Imagine que você, sei lá, você saiu, né? Você foi comprar um lanche. Só que o suco estava muito quente. Aí tu chega na sua casa lá de boas, né? Fala, mãe, tal, vou tomar um refri. Um suco e tal. Vou pegar o suco, vou botar lá no congelador. Vou esperar o quê? Vou esperar uns 15 minutos ou 20, né? Dependendo da tua geladeira. A John não tem geladeira. Procura na casa da tua tia. A casa da tua tia tem geladeira lá. Então deixa lá. 15, 20 minutos você vai pegar o suco. O que vai acontecer? Ele está frio. John, por que já? Porque o suco, ele entrou em equilíbrio térmico com quem? Com o congelador da geladeira. Equilíbrio térmico é quando dois corpos ou mais corpos atingem a mesma temperatura. Quer dizer o quê? Deixa de existir calor. Entendi. Então, quando os corpos trocam calor, dependendo dos corpos, eles podem chegar ao equilíbrio térmico? Pode, desde que as temperaturas sejam as mesmas. Beleza? Então essa é a ideia. E John, e o que tu falou de trocas de calor? Então é a mesma coisa que equilíbrio térmico. Trocas de calor é uma lei. Ela não é difícil, ela é simples. Imagine que tu tem uma cuba de gelo, né? Olha a cuba de gelo aqui, né? Uma cuba. E tu vai botar aqui, sei lá, uma latinha, né? De refrigerante, uma coca, né? Você vai botar uma laranja, né? Porque tu é fight mesmo, né? Tu é fight, não tem como comer uma laranja. E que mais? Um Danone, porque tu é criado em prédio, né? Então, tu foi criado em prédio, vai tomando Danone, flamboyant, né? Flamboyant. E tu pode dar umas pedras de gelo bem aqui, porque umas pedras de gelo. Eu vou tampar o isopor, né? Tampar o isopor. O que vai acontecer? Aqui dentro eles vão começar a trocar calor. Quando eles trocarem calor ao máximo, o calor vai deixar de existir lá dentro, porque eles vão atingir a mesma temperatura. Olha, isso que a lei geral de trocas de calor fala, que quando o calor deixa de existir, todos esses corpos, antes eles trocam calor um com o outro. Quando o calor deixa de existir, quer dizer que eles entraram em equilíbrio térmico um com o outro. John, isso aqui é cotidiano, isso aqui eu entendo, né? Vou tomar meu flamboyant, porque já está gelado, né? Entenderam? Então, esse item aqui de termologia, ele é muito palpável para nós. Ele é muito interessante porque a gente consegue lidar com o cotidiano e começar a falar sobre outras coisas, tudo bem? Nas nossas próximas aulas, a gente vai dar adiante a esse conteúdo que é importantíssimo para nós, tá? Para a gente poder ficar safo no Enem.
Beleza? Até a próxima, gente.